Você, como eu, já passou muita raiva com um livro didático que não rende? Cujas atividades não funcionam com seus alunos? Pois é, eu já. E hoje eu quero te mostrar o porquê dessa frustração que tantas de nós compartilham. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para eu te mandar os vídeos que a gente produz aqui com muito carinho toda semana e te ajudar a ser cada dia mais preparada e confiante ensinando inglês para crianças de 3 a 7 anos de idade. Primeiro, é imprescindível fazer a distinção entre Young Learners e Very Young Learners of English. Inclusive, se quiser conhecer as diferenças e necessidades desses grupos com detalhes, eu vou deixar o vídeo que eu fiz aqui só sobre isso para você, tá? Então, por muitos anos, as editoras e nós, professores, colocamos todo mundo com menos de 16 anos no pacote de Young Learners. Isso foi uma forma prática de diferenciar materiais e testes apropriados para quem era considerado adulto e para quem não era. De uns anos para cá, com a chegada dos exames de inglês de Cambridge para crianças, com o boom das escolas bilíngues, aumentou a demanda por materiais mais específicos para cada faixa etária. Hoje, Cambridge, em um de seus handbooks para professores, define um Young Learner como uma criança entre 6 e 12 anos de idade. The term Young Learner is interpreted differently around the world. TKT Young Learners defines a young learner as a child who is in their first 6 years of formal education from the age of 6 to 12. This age range is used because formal schooling in many countries begins at 6, while the upper age of 12 approximates to when many children begin to experience significant cognitive and emotional changes. Hoje em dia, já subdividimos os alunos em Very Young Learners, abaixo dos 6, Young Learners, Pre-Teens, Teens, Young Adults e Adults, quando falamos de ensino de inglês como língua estrangeira. Eu, particularmente, separo de uma forma um pouco diferente. Eu tenho a ousadia de não seguir Cambridge nisso e nem a idade da educação fundamental, que é a partir dos 6 também. Eu incluo as crianças de 6 anos de idade no grupo anterior aos Young Learners, os Very Young Learners. Ao meu ver, o Very Young Learner é a criança de 3 a 7 anos de idade. E por que eu classifico assim? Só a partir dos 7 anos completos é que eu foco em desenvolver a alfabetização em inglês. Na minha experiência, a criança que já lê com segurança em português vai demonstrar interesse pela leitura em inglês e devemos estar preparados para isso, tá? Eu já tive alunos com 5 anos interessados, mas nunca devemos impor o inglês escrito antes disso acontecer. Sem falar que esses limites de idade não são tão definitivos como pensamos. As crianças têm ritmos diferentes, apesar de passarem pelos mesmos períodos sensíveis e terem necessidades parecidas. Mas nesse caso, eu prefiro não arriscar forçar um conteúdo de alfabetização e perder o interesse da criança. Mas atenção, aqui eu estou falando de inglês como língua estrangeira com pouco contato com o idioma. Isso muda se a criança está imersa na língua inglesa em período integral na escola. Se a criança frequenta uma escola bilíngue, com tempo de imersão similar nas duas línguas, aí é compreensível que a alfabetização nas duas línguas aconteça simultaneamente. Outra coisa que eu prefiro não fazer antes dos 7 anos completos, em geral, é usar um livro didático. Quanto mais livre a criança se sentir, melhor. Isso vale para o professor também. Eu entendo que muitos alunos queiram ter um livro, assim como o irmão mais velho, ter a pastinha com os materiais. Mas, no dia a dia, o que a gente vê na prática é que o livro na frente da criança vira uma distração. Ela sente o ímpeto de folhear todo o material, de desenhar onde vê espaço. E para o professor, o livro pode virar um dificultador, limitando as possibilidades de atividades criativas, se tornando uma forma, inclusive, de controle da escola e dos pais sobre o trabalho do docente. Você já tinha pensado nisso? Mas por que os livros didáticos funcionam bem com as crianças mais velhas e são tão pouco quistos por muitos teachers de Very Young Learners? Nós precisamos separar esses grupos quando pensamos em necessidades específicas, ritmo de aprendizagem, tempo de concentração, motivações e, consequentemente, planejamento. Ou seja, nós precisamos de uma metodologia específica para ensinar inglês para as crianças em idade pré-escolar. E muitos livros
não fazem essa distinção. No começo da minha carreira como professora de inglês para Very Young Learners, eu me lembro que eu procurava, igual louca, materiais que fossem específicos para o ensino de inglês como segunda língua para Very Young Learners. E só encontrava materiais de educação infantil em inglês, ou seja, materiais utilizados com crianças cuja primeira língua é o inglês. Isso fazia com que eu precisasse adaptar, diluir aquele conteúdo para os meus alunos que só tinham 1 hora de contato com o inglês por semana. Tarefa árdua, você deve ter passado por isso. Tudo o que eu encontrava para crianças aprendendo inglês como segunda língua era para crianças mais velhas. Assuntos abstratos demais, como meses do ano, dias da semana, uso da língua escrita, tudo era em worksheets. Já usou worksheets com uma criança de 3 aninhos? É um risco, 2 riscos e pronto, ela já perde o interesse. As escolas nas quais eu trabalhei normalmente já tinham parceria com uma editora, já escolhiam um curso, um livro didático, sem nem perguntar a opinião do professor, certo? E isso, ao meu ver, não é legal. Mas é como normalmente é feito. Então, mas meu problema com os livros didáticos vai além da imposição da escola. Mas é importante deixar claro aqui que eu não conheço todos, tá? Então, se você estiver trabalhando com algum livro didático que te agrade, deixe um comentário aí pra gente. Um problema dos livros didáticos de ensino de inglês para crianças de 3 a 7 anos de idade é que eles não dão conta do recado quando se trata de volume de atividades. A gente sempre precisa complementar muito. Ou o livro acaba no primeiro bimestre. Já passou por isso? Esse, inclusive, é um outro problema que eu tenho com o uso de livros didáticos em geral. O foco é quase que exclusivo no visual. Mas quem trabalha com esse grupo, os Very Young Learners, sabe que o que realmente agrada são as atividades com movimento. Essa fase da vida da criança, a primeira infância, é quando ela está desenvolvendo os sentidos. Em Montessori se fala sobre o refinamento dos sentidos. Então, para quem segue essa linha, as atividades precisam envolver, assim como a visão, o paladar, a audição, o olfato e o corpinho todo, com muito movimento também. E os livros didáticos pecam nesse aspecto. Você concorda? Com relação à audição, não podemos focar apenas na nossa própria voz, ou a gente fica exausta e com problemas vocais. A fonte principal da língua somos nós, mas não somos a única. Áudios, vídeos com outros falantes do inglês precisam estar presentes diariamente. Na minha opinião, os livros didáticos têm poucos recursos. As músicas são curtíssimas, raramente são boas. Nós precisamos entender que as crianças estão em contato com material de altíssima qualidade em casa esses dias. Os desenhos animados, os jogos, muitos livros não acompanharam o ritmo das coisas e não atraem as crianças como antigamente. Mas meu principal problema com os livros didáticos para essa fase é o uso da fantasia. Esse assunto é polêmico, mas merece muitíssima atenção. Deixa eu me explicar. Quando você começa nessa profissão, raramente tem uma metodologia definida, certo? Te entregam um curso de editora na mão e você vai se virando como pode. Nós adultos olhamos para o livro e percebemos coisas como a qualidade do papel, a beleza dos desenhos, as instruções, o plano no livro dos professores, os materiais auxiliares, os flashcards, os pôsteres, fantoches, os mascotes de pelúcia. A gente vai olhando tudo aquilo e já imaginando como tudo vai se encaixar na nossa prática. Mas isso aí é suficiente? O que eu te convido a fazer aqui hoje é analisar isso um pouco mais a fundo. Eu me baseio na filosofia montessoriana na hora de ensinar inglês para as crianças pequenas. Dentre outros princípios, em Montessori, nós acreditamos que a criança não tem ainda a capacidade de distinguir realidade de fantasia. Essas fantasias criadas por um adulto. Daí que nós evitamos apresentar personagens fictícios para elas antes dos 6 anos de idade. O fato de Montessori ter ressalvas quanto a apresentar personagens fantasiosos para as crianças com menos de 6 anos tem a ver com dar a elas liberdade de pensamento e de criar suas próprias fantasias. Ela sugere que apresentemos o que é real, as folhas, os galhos, os insetos, a natureza, e deixemos que a criança experimente com o que é e não com o que queremos que seja.
Isso porque, nessa fase da vida, elas acreditam em tudo que falamos. Então, cabe a nós usarmos com muita cautela esse poder enorme. Daí meu problema com os personagens dos livros didáticos. Leões que andam em duas patas e falam e se relacionam amigavelmente com girafas e zebras, que por sua vez também falam e têm personalidade. Mas elas adoram, Roberta. Sim, as crianças são fascinadas pelos animais. Mas por que não apresentar vídeos ou até visitas ao zoológico onde eles possam conhecer esses seres como realmente são? Bom, se depender da maioria dos livros didáticos de inglês para os pequenos, nós teremos algo mais próximo da Disney do que da vida real. E não pense que eu seja contra a fantasia, eu não sou. Quando a criança cria personagens fantasiosos baseada nas suas experiências reais, isso é sinal de criatividade, de saúde e de contentamento. É natural e deve ser estimulado. Mas a melhor maneira de estimular a criatividade é dando elementos reais para a criança. Já viu uma criança brincando com um graveto? O graveto vira milhares de coisas. Em contrapartida, quando a criança ganha um boneco, as características daquele boneco limitam a criatividade. E é isso que eu noto nos livros didáticos. Eles limitam a criatividade e impõem personagens fictícios que são fruto da imaginação de um adulto. Bom, mas adotar um livro didático também pode ter vantagens. Os tópicos sugeridos podem ser a coluna dorsal do seu curso. O livro vira uma ponte entre você e os pais da criança, pois eles podem acompanhar o que tem sido feito. A escola tem o livro didático como principal maneira de padronizar o serviço que oferece, e você tem uma ideia mais clara do que é esperado de você naquele ano letivo. Especialmente quando a gente está começando, é aparentemente mais cômodo ter uma estruturação feita pela escola ou pela editora. E isso tem alguns pontos positivos. Inclusive, nosso relacionamento com as escolas e pais é assunto para um outro vídeo. Mas por enquanto, eu vou ficando por aqui e eu aguardo o seu comentário. Para mais dicas de como se sentir confiante e bem preparada, ative o sininho, que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada pela atenção, conte comigo e até a próxima!